Olá, amigos e irmãos em Cristo Jesus. A paz do Senhor a todos. É uma satisfação imensa em tê-los aqui no meu canal. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, por gentileza, inscreva-se no meu canal. Dessa forma você estará me incentivando a trazer mais da palavra de Deus. Ative o sininho para você ser notificado. Todos os dias temos vídeo no canal. Deixe um joinha e compartilhe esse vídeo com suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Hoje iremos falar de um tema muito importante, a qual Deus vai falar ao meu coração e ao teu coração. Sejam bem-vindos ao canal Justificado pela Fé. Espero tê-los aqui até o final do vídeo. O tema de hoje é: qual o sentido da vida? Por que existimos? Desde a antiguidade, o homem tem questionado qual o sentido da vida humana. A filosofia, as religiões humanas e até a ciência médica têm se proposto a responder essa pergunta. Mas a Bíblia diz muito claramente que o verdadeiro sentido da vida é a glória de Deus. A Bíblia pode nos dizer acertadamente qual o sentido da vida. Simples, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E ninguém melhor do que o nosso Criador para responder qual é o propósito da nossa existência. A palavra de Deus explica quem nós somos, por que estamos neste mundo e para onde estamos indo. Então, à luz das Escrituras, há alguns pontos fundamentais que precisamos considerar quando falamos sobre qual é o sentido da vida. Vejamos a seguir. O sentido da vida é a soberania de Deus. Em primeiro lugar, precisamos ter consciência do homem, não é fruto do acaso. Não é o resultado de uma combinação aleatória de fatores que em algum momento forneceu as condições necessárias para o surgimento e o desenvolvimento da vida. A existência humana não é um acidente, mas é um plano de Deus. A Bíblia diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. E no final de seus atos criativos, ele criou o homem e a mulher. Gênesis 1. Mas por que Deus criou todas as coisas, inclusive o homem? Deus não precisava ter criado nada do que existe para ser mais ou menos divino. Isso significa que Deus criou o mundo e deu sentido à nossa vida, porque assim Ele achou por bem fazer. Esse sentido, porém, não é o outro, senão aquele que objetiva a glória dele. Em segundo lugar, precisamos ter consciência de quem nós somos. A Bíblia diz que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 1, versos 26. John Peter comenta esse versículo dizendo que o principal objetivo de uma imagem é a sua exibição. Então, se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o sentido da vida não pode ser outro a não ser refletir Deus. Portanto, cada ser humano é uma imagem que testemunha a existência do Criador, ainda que essa imagem esteja desfigurada pelo pecado. Nosso relacionamento com Deus, em terceiro lugar, precisamos compreender qual deve ser o nosso relacionamento com o Criador. Deus nos criou porque precisava da nossa companhia. Ele existe por toda a eternidade, completamente satisfeito em si mesmo, mas também é verdade que Ele nos criou para que tivéssemos comunhão com Ele. Essa verdade, sem dúvida, é profundamente
reveladora no que diz a respeito do sentido da vida do homem. Por causa do pecado, a humanidade foi separada de Deus, a comunhão foi perdida, mas Deus enviou o seu Filho para que através dele o homem pudesse ser reconciliado com o Criador. A Bíblia diz que a obra redentora de Cristo é o ponto alto da manifestação da glória, da graça de Deus. No livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 1 ao 6, e capítulo 2, versículo 7. Então, aquele que foi resgatado por Cristo entende que o sentido da vida não se esgota neste tempo presente, mas se estende por toda a eternidade vindoura. O redimido sabe que vive para a glória de Deus e que através de Cristo pode desfrutar de comunhão com o Pai, não somente aqui e agora, mas também por toda a eternidade. Essa verdade faz que o sentido da vida seja inconfundível para ele. Por isso, o cristão ocupa sua vida amando a Deus, se deleitando nele e proclamando suas maravilhas. 1 Pedro, capítulo 2, versos 9. Ele ocupa sua vida santificando o nome do Senhor, clamando para que o reino de Deus seja manifestado em toda a sua plenitude e que a vontade de Deus seja cumprida assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6. Em quarto lugar, devemos usar nossa vocação como expressão da compreensão do verdadeiro sentido da vida. Sim, sabemos que o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentido da vida é glorificar a Deus e ter comunhão com Ele, nessa vida e na eternidade, mediante Jesus Cristo. Mas, como esse entendimento molda a nossa vida prática e diária neste mundo? De forma bem resumida, cada um de nós possui uma vocação que está em harmonia com nossos talentos, dons e habilidades naturais. Então devemos direcionar tudo isso de modo a expressar a compreensão que temos acerca do sentido da vida. Isso significa que em tudo o que fazemos devemos objetivar a glória de Deus. O apóstolo Paulo nos fornece um exemplo bem prático disso. Ele diz: "E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, conscientemente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. E a Cristo, o Senhor, que estáis servindo." Colossenses 3, versos 23 e 24. Portanto, independentemente da vocação pessoal de cada um, seja um médico, um motorista, um advogado, um garçom, ou um professor, um pastor, ou um ajudante geral, todos devem glorificar a Deus através de sua vocação. O sentido da vida sempre será a glória de Deus. Em quinto lugar, devemos saber que a glória de Deus sempre será o sentido último da vida. Entretanto, vimos que são somente os crentes em Jesus Cristo que entendem que o sentido da vida e a glória de Deus é procurar expressar esse sentido através de uma vida santa. Mas, e os incrédulos que não glorificam a Deus? Qual o sentido da vida daqueles que não andam segundo a vontade do Senhor e são amigos deles, são inimigos deles? A Bíblia diz que nada escapa dos desígnios de Deus e que há um sentido para tudo o que Ele fez. E isso também inclui a vida dos ímpios. Provérbios 16, capítulo 16, versos 4. É verdade que Deus não sente prazer na morte do ímpio. Ezequiel, capítulo 3, versos 11. Mas isso não significa que o pecador
impenitente é capaz de frustrar a manifestação da glória do Senhor. Então, até mesmo o sentido da vida do incrédulo é a glória de Deus. Se na vida do salvo está a glória, se manifesta em graça. Na vida do ímpio, ela se manifesta em juízo. Livro de Romanos, capítulo 9, 22, 23. Amigos e irmãos, eu agradeço a todos que ficaram até aqui no final do vídeo e quero dizer aos irmãos que possamos estar no centro da vontade de Deus, buscando esse Deus maravilhoso, porque o único motivo da nossa existência, da nossa vida, é a glória de Deus, a manifestação do poder do Espírito Santo na nossa vida. Eu abençoo a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus.